Olá, eu sou a Débora Cardoso Marques. Não preciso falar meu nome inteiro. Olá, eu sou a Débora Cardoso. Olá, eu sou a Débora Marques. Sou graduada em letras e atuo como formadora de professores. E é um prazer apresentar o meu trabalho. É um prazer, é um prazer apresentar o meu trabalho aprovado nesse congresso intitulado A Prática Docente como Eixo Formativo: Desafios na Integração Teórica Prática em Cursos de Licenciatura. Nesse vídeo eu vou compartilhar o tema, os objetivos, os principais argumentos do estudo e as conclusões que encontrei ao analisar como a formação docente lida com a relação entre teoria e prática. A motivação do meu estudo deste trabalho foi analisar a distância entre a universidade e a realidade escolar, que são realidades completamente diferentes do que se vê na universidade e do que os professores de fato encontram ao assumir sua sala de aula. A fragilidade da formação inicial desse professor também é um grande problema e que foi uma motivação desse estudo. O estágio pouco articulado com a prática é uma lacuna que precisa ser analisada. Além disso, nós precisamos entender e verificar a insegurança docente na sala de aula. Todas essas foram motivações que me levaram a concluir esse estudo e apresentar aqui no Congresso CAEDUCA. O objetivo principal da pesquisa é analisar os desafios enfrentados pelos cursos de licenciatura na integração entre teoria e prática, com foco no papel do estágio supervisionado como espaço de construção da praxis docente, uma praxis entendida como ação, reflexão e ação transformadora. Os problemas investigados foram: por que o estágio ainda é pouco formativo? O que limita a integração entre teoria e prática? E como que o licenciando pode se tornar autor da sua formação? Na fundamentação teórica, nós temos Freire, Pimenta, Schon, Cortagem, Kels, Darling, Hammond e Dartif. E ressalta que Dartif. Eu não sei como. Tardif. Eu falei o quê? Dartif. E Tardif. Trouxe para elucidação, trouxe aqui a citação de Bassett e Tanzi Neto, de 2020, em que eles dizem: o papel do professor é o de provocador, instigando o estudante a construir o conhecimento. Nossa, não, isso aqui não tem nada a ver com o tema, isso aqui corta essa parte. A formação docente brasileira ainda é marcada por uma forte separação entre teoria e prática. De um lado, a universidade oferece referenciais teóricos importantes, conceitos, autores, metodologias e fundamentos pedagógicos. Do outro lado, a realidade escolar apresenta desafios complexos que muitas vezes não aparecem nos livros. Salas heterogêneas, dificuldades da aprendizagem, questões de indisciplina, falta de recursos e demanda emocionais dos alunos.
Muitos licenciandos chegam ao estágio sem se sentirem preparados para lidar com esse conflito, para lidar com esse cotidiano. Essa distância causa insegurança, frustração e, em alguns casos, contribui até para o abandono da docência. Autores como Darley Hammond e Cortage reforçam que essa falta de articulação entre teoria e prática enfraquece a identidade profissional do professor e prejudica sua capacidade de tomar decisões pedagógicas fundamentadas. No centro desse problema está o estágio supervisionado, que deveria ser o principal elo entre teoria e prática. Porém, como destaco no artigo, o estágio ainda é fragilizado em muitos aspectos. Ele se limita muitas vezes apenas à observação. O licenciando tem poucas oportunidades de intervenção social, de intervenção real. A orientação pedagógica é insuficiente ou pouco integrada com as aulas da universidade. O diálogo entre professor regente e coordenador do estágio é restrito. Falta espaço para reflexão sistematizada sobre a experiência. E como aponta a Pimenta, esse modelo levou o estágio a se tornar um momento de imitação e não de investigação. Assim, o futuro professor acaba reproduzindo práticas sem compreendê-las profundamente. Com base em autores como Paulo Freire, Schon e Pimenta, o artigo defende a prática docente como o eixo central da formação. A praxis é um movimento contínuo em que o professor age, reflete sobre essa ação, dialoga com a teoria e retorna à prática de forma mais consciente. A teoria ela é essencial, ela dá repertório e fundamentos, mas só se torna significativa quando é posta em diálogos com a experiência concreta. Da mesma forma, a prática só se desenvolve quando é iluminada pela reflexão teórica. Nesse sentido, formar professores não é transmitir conteúdos, mas criar condições para que eles se tornem investigadores da própria prática. O último ponto central do trabalho é mostrar que o estágio só cumpre seu papel formativo quando se torna um verdadeiro espaço de investigação. Isso significa que o licenciando precisa registrar a experiência por meio de diários de campo, refletir sobre situações reais da sala de aula, dialogar com seus colegas e orientadores, analisar metodologias e estratégias didáticas e contribuir e construir autonomia e autoria como futuro professor. Quando o estágio é apenas observação, o estudante não desenvolve segurança nem identidade profissional. Mas quando ele é acompanhado de reflexão sistemática, estudo e intervenção, ele se torna o coração da formação docente. A formação docente se fortalece quando o estágio deixa de ser observação e se torna investigação, reflexão e autoria. Para concluir, esse trabalho reforça que a formação docente precisa superar a fragmentação entre teoria e prática. O estágio supervisionado é um momento decisivo para a constituição da identidade docente, mas só será verdadeiramente formativo se for compreendido como um processo de praxis, em que o licenciando se torna autor de sua própria aprendizagem e investigador da sua realidade. Fortalecer essa relação é essencial para formar professores críticos, reflexivos e preparados para os desafios reais da educação básica. Espero que
Espero que esta pesquisa contribua para o debate sobre a formação de professores e para o aprimoramento dos estágios na licenciatura do Brasil. E reforço que educar com sentido é formar professores capazes de aprender e ensinar com movimento, reflexão e propósito. Obrigada por assistir até aqui e agradeço ao Congresso pela oportunidade. Fico à disposição para continuar a conversa com quem tiver interesse no tema. Meus contatos estão abaixo. Até breve.